Olá, bem-vindo de volta ao canal. Então você decidiu cair de cabeça no imaterial e quer saber mais sobre coisas que não deveria, né? Bem, hoje nós vamos falar do último dos grandes deuses do caos, Korn, o deus do derramamento de sangue, da guerra e da violência. Se você está interessado, é melhor eu avisar o Inquisitor, porque o ideal é tu não saber do caos, mas se você realmente precisa saber, vamos lá. Korn é o deus do sangue, no caso do derramamento de sangue. Não é por tu ter sangue que tu vai alimentar o corno imaterial. Ele também é conhecido com outros títulos, o deus da guerra, o senhor das caveiras, e os campeões de Korn, eles são geralmente os melhores e mais hábeis campeões, lutadores e gênios militares, ou simplesmente pessoas completamente enlouquecidas pela raiva, o ódio e a ira, porque isso também alimenta Korn. Como você já sabe, o imaterial ele é alimentado pelos nossos sentimentos. Quanto mais forte for um sentimento, maior a reflexão no imaterial. E tem poucas coisas que são mais certas nos animais do que raiva, ódio e agressão. E quando você ataca e combate alguma coisa, você vai acabar causando o derramamento de sangue. Além de que para as espécies evoluídas, também a gente tem uma certa honra, um código de ética militar. Essa honra, quem é que pode explicar o que é honra? O que é certo, o que é errado? Por que tu cria um código do guerreiro, um bushido, uma fidalguia? Por que existe isso? Por que na natureza os animais inteligentes sempre procuram isso? Qual é o sentido? Alimentar Korn. É esse o sentido. Quanto mais tu luta assim de uma forma mais brutal, agressiva, mais Korn aumenta. E ele vai influenciar a tua cabeça para dizer que tu tá certo. Continua fazendo isso. É bem simplificado aqui o grito de guerra deles. Sangue pro Deus do sangue, caveiras pro trono de caveiras. É isso aí, bem simples, até um pele verde entenderia a base da religião deles e o dogma aqui. E qual é a origem de Korn? De onde veio Korn? Já falou de Slanesh, mas e o Korn? O Korn ele é mais antigo que todos os outros. E reza a lenda que quando um primeiro ser mortal pegou uma pedra na mão e bateu no seu irmão, Caim e Abel, referência bíblica, quando isso aconteceu, Korn surgiu. E nesse momento, daquele momento em diante, ele influenciou os mortais a ter mais vontade de guerra, violência e derramamento de sangue para ficar mais forte. Outros dizem que é uma coisa natural, assim como o Nurgle, que também é um dos mais antigos, o nascer, o crescer e o morrer vai acontecer com todo mundo e tu vai ter o medo da morte, do desconhecido, tu vai acabar entrando nisso aí. Ou Zint também é uma coisa natural, porque é a mudança, tu vai acabar mudando, as coisas nunca vão ser como eram há um segundo atrás. E Korn é no mesmo estilo, sempre vai haver violência. A questão é que Korn não é só a violência, é a violência gerada pela raiva, pelo ódio. Tu tem que estar assim, num estado de ira para conseguir isso aqui, ou tu tem que ser alguém com um código de honra muito grande de odiar o teu adversário. E essa raiva, esse matar alguma coisa com ódio daquilo, é o que alimenta Korn. Não é um leão correndo atrás de uma gazela que vai alimentar Korn, assim como não é só o ciclo de vida natural que vai alimentar o Nurgle. Essas coisas dão a eles mínimos picos de energia. Tu precisa de um sentimento muito intenso, de uma criatura que entende o que ela está fazendo e que tem uma reflexão no imaterial, como os Aeldari ou os seres humanos,
para fazer com que ele fique caótico. E esse sempre foi o objetivo dos deuses do caos, se perpetuar no poder e crescer, 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 mesmo que para isso eles tenham que matar toda a vida. E se não há mais vida, não vai mais ter deuses do caos. Olha a ironia, né? Por isso que os Eldari chamam o caos de o grande destruidor. Existem vários tipos de teorias sobre como Korn nasceu. E as cores dele, no caso, são o vermelho sangue, o preto e o bronze. Então os exércitos dele geralmente têm essa cor. Se você não sabe a cor do bronze, eu botei ali uma imagem, porque eu também tinha dificuldade de saber exatamente qual era a cor do bronze. E, então botei ali para todo mundo conhecer também. E o Korn, ele não gosta de Nurgle, porque Nurgle é muito pacífico. Mas ele odeia Tzeentch. Por quê? Porque Tzeentch é traiçoeiro, é sorrateirinho, ele usa magia de longa distância. Bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo. Deu! Isso aí não tem honra, isso aí não tem derramamento de sangue. Não, ele não gosta nem, aliás, ele odeia Tzeentch. Mas aquele que ele mais detesta, que é seu nêmesis, é Slaanesh. Por quê? Porque Slaanesh não mata por matar, nem por raiva, nem por ódio. Slaanesh mata por prazer, porque Slaanesh gosta. Slaanesh gosta, é bom. Vou mandar pro Rodrigo Faro assim. Mas, no caso, e os verdadeiros seguidores de Korn não dão a mínima para nada disso aqui, porque tudo que eles querem é a luta, a glória na luta pelo seu Deus, eliminar os seus inimigos pelo seu Deus. É isso que eles querem, é isso que eles vão fazer. E aqueles muito mais viciados nesse negócio de Warhammer do que eu vão dizer: com licença, você falou num vídeo anterior que Khaine era parte de Korn. Você está tecnicamente errado. Verdade, eu estou errado mesmo. Mas não deixa eu terminar os vídeos, cara. Eu faço um por dia. Eu não sou uma máquina também, meu. Calma. Eu ia explicar no vídeo do Korn. Mas tudo bem, o cara já contou a história antes. Mas beleza, vamos lá. Khaine, seria, ou também o nome completo, Kaela Mancha Khaine, é o deus dos Eldari, da guerra, da ira, da destruição e do assassinato. Não sei se vocês estão sentindo uma vibe Gork e Mork aqui, mas é bem parecido se tu parar para ver. Só a diferença entre Khaine e Korn é que Khaine é uma divindade da ordem, não do caos. E por muitos anos, o Khaine, provavelmente os outros deuses dos Eldari, manteve as forças caóticas, como eu vou dizer, não longe, porque elas existiam, mas sob controle, sem tanta influência no mundo material, o que só se perdeu no nascimento de Slaanesh. Na mitologia dos Eldari, o Khaine, ele matou a maior das Eldari mortal da época, que era Eldalanesh. E depois disso, o Rei Fênix Azurian, no caso o Rei Fênix aqui é a divindade maior do 40.000, não é o Rei Fênix que comanda os elfos no mundo normal, como no fantasia. Esse Azurian aqui, que seria o deus maior deles, amaldiçoou Khaine, e ele fez com que as mãos dele nunca mais parassem de pingar sangue, para mostrar o pecado que ele cometeu. E com o nascimento de Slaanesh, todo o material se transformando numa onda de caos, o Korn, Slaanesh absorveu a maioria das divindades dos Eldari, exceto por 3. E Korn se meteu, porque ele disse: quem não? Quem é meu? Só eu posso comer o deus da guerra, da ira, da destruição, do assassinato, que sangra sem parar. Porque eu sou o deus da guerra, da ira, do assassinato e do sangue. Então, meu, Slaanesh, que quer tudo, não aceitou. Por isso também Korn meio que tem uma picuinha com Slaanesh, não se gosta. Não se gostam. E eles se enfrentaram nessa época. Durante essa briga maior, a essência de Khaine foi levada para o plano material. E lá ela se espedaçou em vários fragmentos.
Os Eldari que sobreviveram, não os Dark Eldar, os normais que vivem nos Craft Worlds, que são os mundos que eles construíram para ficar escondidos de Slaanesh, eles têm fragmentos dessa alma do Khaine e eles podem fazer um ritual para invocar um avatar de Khaine. Mas Khaine nada mais é do que um deus do imaterial, uma criatura muito poderosa, só que da ordem, enquanto Khorne é do caos. Essa é a principal diferença aqui. Mas até o estilo de cores, a imagem e o negócio, tu vai ver que é bem semelhante. E agora, voltando para o Deus do Caos, que nós estamos falando de caos, ninguém quer falar de elfo. E se você não sabe por que eu não gosto de falar de elfo, e você ficou confuso naquela história anterior com os nomes e com o negócio, eu também, eu li 5 vezes para entender direito aquilo ali. É bem chato, é cheio de nomezinho difícil, não gosto de elfo. Pé no futuro, no passado, elfo bom, é elfo tostado. Muito bem, a religião de Khorne é bem, mas bem simples. A gente quer mais sangue. A gente quer mais guerra. O único templo que precisa construir para Khorne é o campo de batalha. E o único sacramento é tu derramar o sangue dos teus inimigos. E tu vai matar, tu vai mutilar e tu vai queimar. Porque isso é o que Khorne quer. É isso que Khorne gosta. Então, é uma religião tranquilíssima de seguir. E aí você pode estar pensando, eles são um bando de lunático fanático por guerra? Exatamente. E esse é o culto a Khorne. O culto a Khorne, ele não aceita pessoas psíquicas, ou no caso do fantasia, mágicos. Por quê? Porque isso é Zint. Magia é covardia. Magia é tu não querer pegar uma espada de 2 mãos e correr que nem um louco gritando contra os teus inimigos, independente se eles têm canhões ou qualquer tipo de arma de fogo. Não importa. O importante é tu matar eles com as próprias mãos, porque é isso que a raiva e a ira te faz. Fica vendo vermelho, literalmente nesse caso aqui. Então, para te cultuar Khorne, como é que eles fazem para trazer as pessoas para isso? Num momento de desespero de um comandante ou de uma pessoa em batalha, no momento em que tu está desejando uma vingança ou que tu só quer alimentar aquela violência. Ei, você aí que é pobre, quer ganhar um dinheirinho? Nós temos aqui um ringue subterrâneo, onde a gente consegue lutar um com o outro. Eu acho que você tem um soco de esquerda bom, cara. Eu acho que tu ia ganhar. Vamos ali naquele ringue. Ah, mas é legal, o imperador não gosta. Somente caras legais lutam no ringue subterrâneo. E nós não devemos. A primeira regra é que você nunca mais vai falar dos rings subterrâneos, tá bom? É assim que começa. Tu vai ali, inicialmente é por uma coisinha pequena, para ganhar um dinheirinho aqui e ali. Quando tu vê, tu tá espancando a velhinha na rua porque ela entrou na tua frente na fila de idoso, entendeu? Assim... Então, nesse momento, tu vai perdendo a noção do limite da violência conforme tu entra no rumo do caos aqui. Enquanto mais raiva e violência tu cometer, mais o Khorne vai te perceber e mais ele vai te deixar com raiva, com força sobre-humana e uma capacidade destrutiva absurda. Aqui tem uma frase de um capitão de desses seguidores de Khorne que diz mais ou menos como eles pensam. Há uma batalha gloriosa espera por nós hoje. O mundo abaixo se recusou a se render. Vamos descer neles com fúria e raiva. Não vamos permitir nenhum descanso e só vamos permitir que aqueles soldados que lutaram bem o suficiente para merecer um lugar junto a nós e viver. Todo o resto, as suas vidas e possessões são nossas, menos os crânios. Os crânios são de Khorne. Caveiras pro trono das caveiras. E assim é o culto a Khorne. Então, acho que dá para entender que é uma religião assim para quem tem cabeça fraca e é rápido de ficar nervoso e não tem paciência. Assim, a maioria de vocês já caiu nesse aqui no Slaanesh, né? Muito bem. Não, porque vocês, meus amigos, são fiéis no Imperador e só o Imperador salva e vocês vão se manter firmes, né?
Eu espero. Os reinos do caos de Khorne. Então, se por algum motivo a nossa cruzada para derrotar os deuses do caos nos levar ao imaterial, como é o reino de Khorne? O reino de Khorne, ele é cercado de montanhas vivas. Aliás, tudo no imaterial é vivo, incluindo o chão, o ar, as nuvens. Tudo é não existem, são ilusões, são coisas do Deus do caos que criou ali na sua semelhança. No caso, nessa região de Khorne, as montanhas se levantam do nada, como espadas e lanças, tentando atacar o céu. E o céu devolve com raios, trovões e chuvas de pedra. E os vulcões entram em erupção o tempo todo, e rios de sangue fervendo desce pelas montanhas. As coisas que tentam se aproximar dos reinos de Khorne por essa barreira quase que impenetrável vão ser enfrentadas por automatons, pedras animadas que, como se fossem golems, feitas de bronze, e pedras, várias pedras e bronze uma em cima da outra, com a lava derretida, que na verdade é sangue derretido, sangue fervendo, correndo ao redor daquelas pedras e dando a elas sustentação. Então, se tu conseguir sobreviver ao fogo, ao calor e todo esse caos ali dessa região da fronteira, tu vai chegar em grandes planícies. Nessas planícies, exércitos dos demônios de Khorne lutam e morrem todos os dias, sem parar, onde eles se enfrentam e no outro dia eles são ressuscitados por Khorne. Existem forjas demoníacas que produzem armas e armas e armas e armas e armas e armas e armas sem parar, trabalhando o tempo todo para alimentar esse exército infinito de caos. No meio dessas planícies, às vezes se abrem grandes buracos, quase que sem fundo, e eles se enchem do sangue derramado pelos seguidores de Khorne. Quando um seguidor de Khorne mata alguma coisa e seu sangue toca o solo, aquele sangue é refletido no imaterial e enche esses grandes valos. E é dali que nascem mais demônios de Khorne. E os rios que correm essa região têm sangue fervente. Então é um lugar de calor, de raiva e de guerra contínua. E se tu magicamente sobreviver a essa região, tu vai chegar numa uma poça enorme. E nessa poça, tu vai ver do outro lado uma cidadela toda de bronze. E essa cidadela, ela é guardada pelos maiores campeões de Khorne. E entre tu e a cidadela agora, vai ter o famoso Lago do Abate, ou Lake of Slaughter, em inglês. Esse lago, ele é muito fundo, mas muito fundo. Em cima dele, vários demônios de Khorne alados ficam lutando um contra os outros. Lá embaixo, criaturas gigantescas, feitas de ossos e de sangue, nadam naquele poço, porque ele é como um oceano, onde eles comem qualquer coisa que cai de cima. E se tu, sei lá como, conseguir atravessar isso aí e chegar do outro lado... detalhe, se tu tá tentando atravessar esse lago do abate, a própria água de sangue lá embaixo vai subir como se fosse, como eu vou explicar, como um chicote de sangue e tentar te amarrar e puxar para baixo. Mas se magicamente, não sei com que milagre tu teve força para passar esse negócio, provavelmente matando tudo no teu caminho até lá, assim, e chegando do outro lado, tu vai encontrar a cidadela, e dentro dessa cidadela está a Khorne, sobre um trono feito com bilhões de caveiras de todos os tipos, de todas as espécies, coletadas pelos seus campeões, tanto no reino mortal quanto no imaterial. E é lá em cima ele está. E como que ele é? Olha, os campeões de Khorne que foram permitidos uma audiência dizem... aliás, eles quase nunca falam, né? Geralmente quando eles estão falando com alguém, eles cortam a cabeça. Mas quando eles conversam, eles costumam dizer que lá em cima tem um ser gigantesco, musculoso e forte,
com uma armadura fundida na sua pele de ferro negro e bronze, e cada palavra que ele fala é um rugido de raiva, de ódio, e te faz se encher com uma sede de sangue e violência. E do lado de Khorne existe uma espada gigantesca, chamada o final de todas as coisas. Se Khorne quisesse, ele poderia matar todos os outros deuses do caos com uma única espadada, mas isso também o mataria, porque aí deixaria de ser caótico e material, o grande jogo acabava e Khorne sumia. O grande jogo é a contínua mudança de poder entre os deuses do caos, que faz os ventos da magia também se movimentarem. E eu gosto muito de uma frase de um campeão de Khorne, que é: não existe paz, só existe tempo perdido entre as batalhas. Essa gente é meio louca. Cuidado. E falando agora das criaturas de Khorne, os bichinhos feios que ele tem lá. Os Bloodletters. A tradução literal para Bloodletter seria os derramadores de sangue. Mas eu vi um seguidor aqui do canal chamar eles de sanguinolentos. E eu achei muito mais bonito sanguinolento. Então a gente vai chamar de sanguinolento até o fim. Os sanguinolentos são a unidade básica de Khorne. São o seu demônio agressivo normalzinho que você deve imaginar quando você pensa numa criatura demoníaca. Eles têm chifres, eles são fortes, eles são agressivos, mas eles não são completamente idiotas. Se é necessário, quando eles possuem um corpo, eles podem ficar escondidos às vezes e não só sair matando todo mundo, atraindo todos os guardas e inquisitores da região. Então, apesar deles serem feitos para a violência, eles não são de toda incompetentes. E quando um desses sanguinolentos evolui, ele vira um ceifador de sangue. O que é isso? Um Blood Reaper? Seria um comandante de uma unidade básica, um sargento. Ele comanda um pequeno grupo, um grupo bem, assim, geralmente de 8, porque 8 é o número sagrado de Khorne, com ele, de sanguinolentos. E eles podem empunhar tanto machados de 2 mãos ou espadas de 2 mãos. As espadas são as mais comuns, chamadas de Hellblades. Essas espadas, elas são feitas de um metal do imaterial. Então esse metal do imaterial, ele penetra as coisas do nosso mundo, tipo blindagem, armadura, aço, plastil. Não vai adiantar muito contra essas coisas, porque elas são feitas de uma substância que não é daqui. Então, se você está achando que seu escudo de metal e armadura vão te defender, não vão, não desses bichos aqui. Os Juggernauts. Os Juggernauts são uma criatura que é uma mistura de animal com máquina. Essas são a montaria dos campeões escolhidos por Khorne ou dos sanguinolentos que ele permite que tentem domar um desses. Não é muito fácil domar um desses. Eles vivem na região ali logo depois da fronteira das montanhas que estão sempre em erupção e dos céus trovejantes, entre as planícies e os rios de sangue. E lá eles ficam destruindo tudo que se mexe, derramando seu sangue e pisoteando. E eu não achei uma tradução certinha para Juggernaut. O mais parecido que eu consigo imaginar que seria em português seria os imparáveis. Acho que esse seria o termo mais correto. Se você também conhece uma tradução mais bonita, fique à vontade aí para falar na descrição. E eles são feitos assim de bronze e ferro, e eles têm no seu sangue, na real é um fogo líquido, é quase lava basicamente. E essa criatura demoníaca leva então os escolhidos de Khorne à batalha. Além de pesar, acho que umas 2 toneladas essa monstruosidade aí, não é interessante tu ficar na frente dele quando ele está atacando que nem um rinoceronte ou tentando pisotear para transformar qualquer coisa que ele está enfrentando numa panquequinha tostada e sangue espalhado por todo lado. Os Blood Crushers. Seria esmagadores de sangue. Mas que nome feio. Então vamos deixar Blood Crusher mesmo, que é legal.
Quando os sanguinolentos, eles são assim, evoluem de rank a ponto suficiente de Khorne perceber que eles são mais fortes, violentos, agressivos e melhores em combate do que os outros, ele dá a eles a oportunidade de domar um Juggernaut. E se eles conseguem não ser esmagados e utilizar o bicho para lutar contra os inimigos que eles querem, não só ficar rodopiando ao redor e pulando que nem um louco, olha, eles vão subir muito no nível com Khorne. E essas criaturas monstruosas agora é um demônio sobre um outro demônio. Então é o dobro de demônio contra tu. Não é legal ter isso aí vindo na tua direção. Então espero que você tenha um psíquico para poder expurgar eles da existência, porque bater nessas coisas com a baioneta não vai ser fácil. Mas, felizmente, a maioria dos sanguinolentos que tenta fazer isso são esmagados, pisoteados, mordidos e detonados pelos Juggernauts. Então, raros são essas criaturas. Os Arautos de Khorne, assim como todos os deuses do caos, são aqueles demônios inferiores que são os mais favorecidos por ele pelo seu bom trabalho nesse tempo todo. Então, Khorne faz deles seus mensageiros. Então é os mesmos que dos outros deuses do caos, então eu não vou adentrar muito nessa parte aqui. E eles são a semelhança de Khorne, assim como todos os outros deuses do caos, também eles têm uma certa semelhança com o seu deus. Os cães de caça. Os cães de caça são tudo que é agressivo. Assim, ó. Imagina o comportamento assim, de um pitbull que cheirou pimenta. Ele vai ficar bem nervoso. E é isso aí mesmo. É um cachorro agressivo. Aliás, é uma criatura semelhante a um cachorro, extremamente agressiva, que só tem uma função: morder e causar sangramento no seu inimigo. E se puder matar no processo, ótimo. E Khorne também não deixa as suas criaturinhas sem nenhuma defesa. Eles têm um colar que protege eles das magias, então eles têm uma certa resistência a psíquicos e magias que normalmente seriam efetivas contra criaturas demoníacas. Não é 100%, mas é melhor que nada. Então não tem muito o que falar aqui, é uma criatura básica, rápida e muito agressiva no mano a mano. Os Bloodthirsters, agora sim. Agora a gente sobe para os demônios maiores de Khorne. Esses aqui seriam a tradução literal, os sedentos de sangue. Essas criaturas eles vão se transformando na semelhança do deus que eles seguem, cada vez com mais ódio, raiva e agressão. E tudo em nome de seu deus. Cada morte que eles matam, eles coletam a caveira para depois levar para o trono de seu Deus, em troca de mais poder e força. E o Khorne observa eles cortando vários sanguinolentos nas suas planícies, destruindo cidades inteiras no mundo material, e ele vê com o entretenimento do seu grande trono de caveira os seus campeões matando por ele. E esses aqui, no caso, são um dos mais faceizinhos desses príncipe demônio de pintar, porque é quase tudo vermelho, preto, talvez umas corzinhas metalizadas aqui e ali. Então não é difícil não. Só que vai ser difícil você explicar para os seus pais por que você tem um demônio na sua coleção, né? Mas tudo bem, boa sorte explicando isso aí. E os príncipes demônios? Aí sim, esses aqui são os mortais que evoluíram a nível de príncipe demônio, que é a maior honra que um deus do caos pode dar. E aí eu tenho que falar do filho fracassado do imperador, o Angron. O Angron, também conhecido como Anjo Vermelho. Anjo Vermelho, com desconto do Paraguai. Ele não conseguiu pegar os sanguíneos e aí ele ficou com o segundo melhor que ele tinha na mão, que era o Angron. Os sanguíneos não caiu nisso aí. Os sanguíneos, cara, era tudo que Khorne queria. É um maldito vampiro espacial. Claro, os sanguíneos em si não tanto, mas os seus seguidores tinham um defeito genético da ira vermelha, onde eles começam a matar tudo e derramar sangue e ficar tipo num êxtase com o sangue dos seus inimigos. Era isso que Khorne queria, mas a gente não pode ter tudo que a gente quer. Então assim, ó, Khorne perguntou pra gente:
Mamãe, posso ter um Primark em casa? Zin te responde: nós já temos um Primark. O Primark em casa é o Angron. Ah, muito bom. Angron é muito ruim, cara, na boa. Mas ele tem agora, na real, esse ano, 2023, foi lançado uma nova miniatura do Angron, já Príncipe Demoníaco. Bem legal, bem bonito até. E um dia eu tenho que falar sobre a guerra de um planeta chamado Armagedon. Eu acho que desses eventos das guerras, o Armagedon vai ser a primeira que eu vou falar, por ser uma das mais rapidinhas, e acho que vai dar para terminar rápido. Que eu não queria ficar muito tempo nisso, queria já passar por outros temas depois. Mas falem aí se vocês querem saber sobre a guerra em Armagedon. E no caso, isso é o que eu tinha para trazer hoje sobre Korn, o deus do cereal, cornflakes, desculpa, da raiva, da brutalidade, do derramamento de sangue, que odeia Slanesh com todas as forças e que convence os mortais em troca de mais poder, força e habilidade marcial, que é uma coisa tentadora a todo mundo que luta, e num universo onde a guerra é a única certeza, olha, é uma tentação muito forte. Vejo vocês na próxima, não caiam nas tentações do imaterial e apenas o Imperador protege.